Olá, como é que vai? Tudo bem? Quem fala é o professor Piscator. E hoje, eu acredito que São Paulo conhece ele, mas eu acredito que muita gente do Nordeste ainda não conhece. E garanto a vocês que no dia que ele jogar para o lado do Nordeste, vai fazer muita gente abrir a boca de espanto pela força dele no xadrez. Eu já tive a oportunidade e a honra de jogar 2 partidas. A primeira, literalmente, eu errei feio, mas a segunda, ele demonstrou ser um bloco forte para ser ultrapassado. Mas pense no muro, talvez uns 5 muros da Alemanha perde feio para ele na resistência e na força conceitual dessa pessoa. Estou aqui ao meu lado o Rodrigo, de São Paulo. Ele faz live e vem fazendo um trabalho bastante interessante e nada mais justo a gente conhecer e navegar e fazer uma viagem ao tempo na história dele. Então, Rodrigo, em público, eu quero lhe agradecer pela disponibilidade, pelo carinho, pelas ajudas nas minhas lives, que para quem já Mas, foi meus alunos sabe que eu cometo gafe, já entrei em sala errada, dei a aula todinha e depois a turma ficou calada e disse que era outra turma. Então, Rodrigo é uma pessoa muito agradável de conversar, fala manso, tranquilo, os argumentos, as pontuações dele são muito bem definidas e faz com que a conversa flua normalmente. Então, Rodrigo, muito obrigado pela consideração, pela sua disponibilidade e pela coragem. Aí você diz, por que pela coragem? Porque tem gente que, mesmo me conhecendo, diz assim, não, Piscator, eu quero um roteiro de perguntas para ver se não tem nenhuma pergunta constrangedora. Eu digo, olha, você ainda não me conhece. Nunca, nunca eu vou fazer uma pergunta constrangedora. Nunca. Principalmente em público, nunca. Então, Rodrigo, parabéns pela essa postura e que hoje seja um dia muito especial para você contar a sua jornada e, de repente, daqui a uns bons anos, quando a gente partir, alguém poder assistir e dizer: gostei desse enxadrista. Então, Rodrigo, agora vou deixar as perguntas iniciais para você falar depois da sua apresentação. Como você descobriu o xadrez? Foi fácil, foi difícil, foi um parente, foi um amigo? E a outra pergunta que eu venho repetindo porque eu achei muito interessante. Todos dizem, Piscator, quando eu entrei a primeira vez num clube, isso no Brasil todos que eu entrevistei, disseram, quando eu entrei no clube, eu senti o impacto do nível de xadrez. Eu achava que era bom porque ganhava dos meus parentes e tudo. Quando eu entro no clube, eu sinto um outro universo paralelo. E aí você faz um pouco dessa explanação e a gente vai conversando e desenvolvendo outro assunto. Então, Rodrigo, a voz está com você. Muito obrigado. Está com você o lance. bom, primeiramente, obrigado aí pela apresentação. E, bom, indo para as perguntas, Como aprendeu, quem como ensinou, como foi o primeiro dia no clube. então, para mim foi um, eu poderia ter começado aos 7 anos mais ou menos, que quem tinha me apresentado o xadrez foi a minha mãe. É, Sua mãe jogava, então. sim, ela sabia É, mexer as peças, tudo, certo. mas nunca o, o máximo, assim, todas as regras definidas. Tinha algumas coisas que eu não sabia, que acabou até me ensinando errado, não por parte dela, mas por não conhecer. Entendi. Quer dizer, Mas, teve a boa vontade de lhe encantar sim, com o xadrez, né? sim. E, só que aos 7 anos, eu era aquela criança que eu não queria saber de nada, de xadrez. Pô, uma criança de 7 anos toda agitada, querendo. Não, quer fazer isso, aquilo, um monte de coisa. Seja bem-vindo. Eu E, também era hiperativo, viu?
E eu já praticava esportes, que eu gostava de jogar futebol, Que no caso legal, futsal, basquete, natação, judô, que todos os legal, esportes que eu podia fazer na ACM, e aí fazia. que legal. É, e daí, para mim, o xadrez não veio assim de imediato, tanto que para uma criança hiperativa entrar em um universo de xadrez, pô, foi uma barreira muito grande. E até lembro que quando minha mãe me levou pela primeira vez no clube, quando eu tinha mais ou menos 7, 8 anos, eu tinha um professor que estava dando aula, eu não lembro quem era o mestre agora de cor, Foi no Clube de Xadrez São Paulo, foi? sim, é do lado da minha casa, então foi mais fácil. Só que minha mãe tinha me levado lá, e assim, o professor, não, que bispo de quatro aqui, eu, hã? O que ele tá falando? Eu não tava entendendo nada. Só que eu, não, tô entendendo, tô. Que ele me perguntou, você tá entendendo? Tô. Que eu não queria, pô, só eu não tô entendendo, tô atrapalhando todo mundo aqui. Não, eu tô É, tá entendendo e tal. certo, é. Depois eu me viro para entender depois, né? É. E daí depois eu fiquei até os 13 anos, mais ou menos, jogando assim, de pouco em pouco. É, não estou entendendo. Tá, o Google acabou respondendo aqui que não tá entendendo. Mas ficava jogando de pouco em pouco, assim, com a minha mãe. É, só que aos 14 anos, eu pensei, quer saber? Deixa eu ir pro clube de xadrez. Eu pensava que eu jogava bem e tal. É, só que o bem foi o bem que a minha mãe tinha me ensinado e tal. Deu, pô, tô jogando bem e tal, é legal. Ela E fez ela, deixava você ganhar? não, porque, assim, o nível que ela tinha me ensinado era aquela coisa que ela não sabia algumas regras, então Era só empurrar a peça, como se diz. é só empurrar a peça. Mas daí depois eu fui pro Clube de Xadrez de São Paulo e acabei jogando o primeiro torneio, foi um relâmpago, Eita, que era de 5 minutos. E o Clube de Xadrez de São Paulo, em 98, frequentava grandes nomes do ah, xadrez aqui fortíssimo ali. paulista, como Herman Cláudios, o Martinez, Segal, Segal, Martinez, Cajal. Cajal. E, assim, tinha todas aquelas pessoas fantásticas. E deu, beleza, comecei jogando. Aquele dia, acho que eu perdi umas 20 partidas. Como foi É, a sensação após perder? Qual foi assim o seu pensamento? Porque às vezes tem gente que desiste com a experiência dessa, né? eu, putz, eu tenho que aprender mais, tenho que Ah, me que esforçar legal. e tal. E daí eu, no dia, não lembro se foi nesse dia ou em outro dia, acho que foi em um outro dia que aconteceu isso, mas depois eu conto a história. O, no dia seguinte, eu fui para um outro torneio no clube também, que era um torneio da Federação Paulista de Xadrez. E esse torneio da Federação Paulista era um torneio um pouco mais pensado e tal. E nesse torneio eu acabei conseguindo ganhar a minha primeira partida de um Uau, cara que eu eita conheci, felicidade danada. de um cara que eu conhecia de um grupo escoteiro, quando eu era criança, eu frequentei um grupo escoteiro. Que legal, que legal. E
eu acabei encontrando com ele por coincidência lá. E essa foi a minha primeira vitória no torneio. Até aí você nunca tocou num livro de xadrez? Não, nunca. Certo. Daí eu fui começando a frequentar o clube e tal. Comecei a me dedicar um pouco no clube. E assim, eu ficava jogando os torneios da FPX, o Relâmpagos, os Mini Opens, que era de sexta-noite. Conheci grandes pessoas no xadrez lá. Enfim. E nisso daí, foi num relâmpago, se eu não me engano, que aconteceu um fato curioso com o Segal. Sim. Que foi até Para quem não bizarro. sabe, pessoal, Segal foi um mestre internacional da Romênia que se naturalizou brasileiro e que já faleceu, mas uma pessoa muito agradável. Cara, super gente boa, que, pô, foi um prazer enorme ter conhecido ele. Gostava de conversar com ele. Putz, as histórias que ele contava. Mas eu, tipo, eu não sabia jogar nada. Eu era uma criança que, pô, olhava um tabuleiro. Pra mim, pegar um peão com uma dama, pô, tá valendo. Mesmo que a dama acabe morrendo. Mas era assim que eu jogava, empurrando as peças. Não, tem que acabar com todas as peças. Tô vendo um peão lá, captura. E nisso daí eu. Pessoal, não, Rodrigo, você vai jogar com o Segal, que é mestre internacional, deu. Ou pensei assim, caraca, vou jogar com um mestre internacional? Que chance que eu vou ter? Não vou ter chance nenhuma. Deu, quer saber? Eu vou dar um pastor no Segal. Vai que ele caia. Pessoal, para quem não conhece o que é pastor, é o mate de dame e bispo, logo no início da partida, também conhecido como beijo fatal, tá? Daí quando eu fiz os primeiros testes do Segal. Não, não, não. Pode botar essa dama aí que você não vai me dar pastor, não. Deu. Caramba. Banho de Agora que eu não água vou conseguir dar fria. pastor. Agora que eu não vou conseguir dar pastor, o que eu vou fazer? E depois foi um desastre a partida que eu acabei perdendo, mas foi curioso. E daí depois eu fui aprendendo a jogar o Leonardo Miranda, que começou a me ensinando um pouco mais do xadrez. Eu tive acho que cerca de 1 ou 2 meses com ele e depois eu acabei mudando de professor, que é, o Leonardo me ensinou o básico praticamente. Agradeço ao Leonardo também. E depois eu acabei tendo aula com o já falecido Cine Correia Filho, que esse Cine Correia Filho, para mim, foi como além de um professor, foi um pai, vamos dizer, porque Que legal. tudo que o cara me ensinou, é, pô, Fez se efeito, eu, né? Tudo que ele sim, ensinou. tudo que ele me ensinou e como fez efeito. É, e Você poderia sempre, dizer assim, poder explicar para as pessoas que eu entendo, né? A gente que joga xadrez entende, mas tenta explicar um pouco assim, sem ser muito técnico, para o pessoal entender o que é essa sensação de perceber que fez a diferença. Tenta dizer assim o antes e o depois dessas aulas. assim, antes eu praticamente eu não sabia jogar, sabia só o básico, mas não tinha força para entrar em torneios, para
ser um jogador melhor, e com as aulas que o Sidney começou a me explicar durante os jogos, tudo, pô, você pode fazer assim, assim, ele me ensinando em partidas mesmo com ele. Não, foi assim, e ele acabou me ensinando bastante com isso daí. Uau, que massa. Eu lembro que Isso, você sabe que isso eterniza muito, né? Porque é uma transformação imensa do iniciante para um jogador agora competidor, né? Sim. Quem me introduziu para jogar no xadrez, por exemplo, xadrez online foi ele, que foi no... Ele me colocou para começar a jogar no Yahoo, para ir medida como Ah, minha eu evolução, cheguei a tudo. jogar no Yahoo, tinha aqueles quadrozinhos azul, roxo para determinar a força da pessoa, né? Sim. E daí depois eu fui jogando os torneios, tanto do clube de xadrez, como da federação, da CBX. Aí foi pegando o E ritmo, né? assim, fui pegando o ritmo, fui progredindo. É, e acabei evoluindo bastante com as aulas do Cisne. Teve um mini que, enfim, eu tinha conseguido ganhar dele. É, e a sensação, putz, ganhei do meu professor, que da hora. É massa, é massa. É, e isso foi mais ou menos na época de 99, 2000. Até aí, nada de livro. Até aí, nada de livro. Uau! Os livros que eu pegava, é, na verdade, o Sidney ele até tinha me emprestado um livro para começar a estudar, que foi A Índia do Rei. Estou com o livro até hoje, que ele acabou me dando. Que legal. É, era um livrinho só de partidas para eu ir analisando as partidas. E daí depois, tudo que eu jogava, putz, eu queria que você nem tivesse aqui vendo a minha evolução e tal, mas acabei no Mini Open, nesse torneio, ganhando de jogadores mais fortes. Às vezes o pessoal falava, ó, Rodrigo, você vai jogar com o mestre. Daí, não, nem falava isso. Simplesmente depois da partida, cara, você jogou com o mestre. Ah, joguei? Nem sabia. Foi Isso até é que é curioso uma vez. bom, nem saber quem é o cara. Jogue contra É, as peças, não contra a pessoa, né? é, teve até uma vez que eu ganhei de um mestre internacional chamado é, Marcos Vinícius, se eu não me engano. Agora não estou me lembrando bem ao certo nome. Ele tinha acabado de fazer a segunda noma de mestre internacional. Eu ganhei dele no Mini Open. Que massa. Daí, cara, você ganhou de um cara que acabou de fazer noma de mestre internacional. Deu, sério? Que legal. E daí depois eu fui estudando com alguns livros lá do clube, porque o Clube de Xadrez de São Paulo tem uma biblioteca vasta É de... verdade. E pegava os informadores. Depois, com o passar do tempo, eu conheci outros jogadores e teve um jogador que fez uma diferença enorme também, que foi um jogador chamado Hideo Suzuki. Que Sei quem o, é, Hideo Suzuki. Dormi no e apartamento dele no primeiro Mercosul, em São Paulo. eu, esse Hideo Suzuki, ele acabava, não, você pode fazer assim e tal, e me dava alguns conselhos. Uma boa parte dos livros que eu tenho aqui foi coisa que o Suzuki me deu. Que massa, que massa. É, e assim, grandes jogadores acabaram
contribuído para o jogador que eu sou hoje, como, por exemplo, uns Andrés Rodrigues, grande mestre do Uruguai, que acabou me dando Do aula Uruguai, mais tarde. Acabei tendo aula com o Andrés Rodrigues em algumas oportunidades. E desde então, desde o Andrés Rodrigues, a boa parte do meu estudo foi dado tanto nas partidas que eu jogo, como em vídeo aula, porque depois de um tempo, né, quando eu comecei, boa parte do nosso estudo era em cima dos livros. Depois do nosso estudo, acabou virando no chess base. pegando partidas de torneios. Pô, olha isso aqui e tal. Eu pegava partidas comentadas para analisar. Qual foi E o foi melhor assim, torneio que você já jogou? Que você diz, esse eu joguei bem demais. melhor torneio, eu acho que foi um torneio depois de eu ter pego o meu primeiro bloco. Meu primeiro bloco, não, primeiro hate feed. Que legal. Que meu primeiro hate feed eu peguei em um torneio que era um torneio fechado, um IRT. E depois. Só que nesse IRT eu tinha entrado, não sabia jogar bem para jogar o IRT, acabei entrando e peguei um rate baixo de 1732. Após isso, acabei entrando para um torneio que era um aberto do Brasil em Americana, que nesse torneio foi um dos melhores que eu já joguei. Assim, é difícil elencar o melhor torneio, realmente, mas esse é um torneio que foi inesquecível para mim, porque marcou uma diferença que eu saio de 1732 para 1832, que eu ganhei Pô, 100 já pontos foi uma no torneio. evolução, né? Em um torneio ganhar 100 pontos. Pô, bacana e tal. É muita coisa. Que tive uma partida extremamente boa que eu mostro para todo mundo até hoje essa partida, porque foi aquela partida, aquela imortal que você tem. É verdade, Todo né? jogador tem uma partida que eterniza pela história, né? Nesse torneio teve essa partida. Teve outros torneios que eu joguei que acabaram sendo bons, como o um torneio fechado no Clube de Xadrez de São Paulo, organizado pelo mestre internacional Craveri, que eu acabei ganhando o torneio. Teve outros torneios internos do clube mesmo, torneios de interclubes que o último interclubes, por exemplo, eu estava na mesa. O último interclube foi em 2019 que eu joguei. Eu estava na mesa 2 Uau. e acabei ganhando a maioria das partidas. Até tô aqui só um minuto, se me dá licença. Não, pegue lá. Se... O, o interclube que eu joguei pela equipe de xadrez de São Paulo. Aqui a medalha de. Que legal. Que Essa aqui é a legal. medalha de. Deixa eu ver se dá para ler aqui. Peraí. É, Primeiro primeira lugar. categoria. Que Não, legal. Primeira aqui é a categoria, né? primeira categoria, só que o melhor sexto tabuleiro. Só que o sexto tabuleiro que eu tava jogando todas as partidas, praticamente. Que legal, que É, legal. e aqui.
a medalha do clube que acabou ficando como vice-campeão da primeira categoria. Que massa, que massa. E são Entre medalhas algumas, bonitas, viu? sim, entre algumas outras medalhas também que tem essa daqui, só um minuto. Que a gente acabou também do Interclubes. Torneio Interclubes, pessoal, fortíssimo em São Paulo. Ainda tem ou não? Acabou. Ainda tem, só que com essa pandemia tá difícil, né? Tá difícil, né? Bonitas medalhas. Que a gente acabou se classificando da categoria a gente o clube estava votando para os interclubes. Entramos na categoria C, porque o clube não estava mais jogando os torneios. Só que o Interclubes, para o pessoal que está vendo esse vídeo agora, é um torneio que, desde da terceira categoria, como a primeira categoria, eu não vou colocar categoria especial, porque a categoria especial já fala um pouco mais daqui a pouco. Todas as categorias são bem disputadas, são fortíssimas. Independente se você está na categoria C, B ou A. É tudo osso duro de roer, né? Sim. No último Interclube que eu joguei, eu já estava na primeira categoria, mas na categoria C eu estava ouvindo que tinha até mestre jogando. Então, independente da categoria, sempre vai ser aquele osso do... E a categoria especial, que é uma categoria um pouco mais forte, que tá a maioria dos grandes mestres jogando, mas aí é algumas equipes mais montadas a dedo mesmo. Entendi. E nesses torneios que você participou da sua vida toda, teve alguma coisa assim interessante para contar, uma coisa engraçada que aconteceu, ou com você, ou com uma situação de partida que você achou engraçado? Algum mestre que comentou uma coisa e você não esqueceu, uma coisa interessante? O que é que você poderia dizer assim dessas experiências de torneio? Falta de luz, alguma coisa assim que... Então, tem algumas curiosidades que vou começar pela minha partida imortal que eu falei agora há pouco. Certo. Nessa partida imortal, eu estava tendo uma batalha difícil no tabuleiro com o adversário. Teve uma hora que eu tô melhor que na posição, só que o adversário, que é acho que o número 22 do Brasil hoje, Uau. jogador fortíssimo, tal, Julian Christian Arne, um jogador fortíssimo, e ele fez um lance que e agora? Eu vou perder a minha torre aqui. Fiquei analisando a posição. Eu estava com 40 minutos no relógio. Quando ele fez o lance, eu parei. Fiquei olhando assim. E esse torneio, como é um aberto do Brasil, beleza, você tem um acréscimo de 30 segundos por lance. Então, eu conseguia gastar um pouco mais de tempo para ficar analisando. Que eu acabei conseguindo ver 8 variações à frente com variações dos lances e tal. Então, acabei fazendo um sacrifício de torre e no final da partida acabei ganhando. Só que Uau, que massa. depois que ele fez esse lance,
Ele, ganhei a partida, ele pensou. Ele saiu do tabuleiro, ficou conversando com os amigos, até chamava os amigos, ganhei dele. E na época eu tinha 1732, ele 2.100. E para um jogador de 2.100 jogar com um cara de 1.700 praticamente é a vitória certa, às vezes, né? Pela desigualdade de rating. Só que, como eu falei, eu peguei o rating quando eu estava mal preparado para o torneio. E a minha força real não correspondia aos 1.700. Daí, ganhei a partida conversando com os amigos, todos os amigos olhando as partidas. Cara, você ganhou tal. E eu só pensando. Quando eu faço o lance, ele, captura aqui. Só que daí a sequência de lance que é matadora acaba com a partida. Que foi muito legal. Teve fatos curiosos como alguns mestres até assistindo minha partida, como Jaime Sunier, que foi um torneio, acho que foi o Mercosul que eu joguei aqui no Clube de São Paulo em 2009. Se eu não me engano, o Sunier estava nesse torneio e acabou vendo uma partida minha que eu estava jogando. Até mesmo a Copa Latino-Americana que eu joguei no Uruguai, que foi o meu pior torneio, um dos piores torneios, mas que foi uma experiência de vida jogar no Uruguai, jogar com outras pessoas e tal. Mas na primeira rodada eu acabo pegando um Mestre Feed, Julian Espinosa, jogador fortíssimo do Peru. Acho que é Peru. E do meu lado estava outro mestre, acho que era mestre internacional do Brasil, agora me esqueci o nome. E ele fazia o lance no tabuleiro dele e ficava olhando para o meu tabuleiro. Nossa, que partida interessante. Ele devia estar pensando. Devia estar mais empolgado com sua partida do que a dele, né? Daí acabei fazendo um lance ruim, ele olhou assim, e parou de olhar para minha partida. Mas até então estava uma partida equilibrada contra esse Espinosa. Mas e teve outros fatos legais que tem um mestre feed que eu admiro pra caramba, chamado Ivan Cunha Nogueira. Ivan Nogueira. Que quando eu entrei no clube, eu sempre via esse jogador com imbatível e tal. Ainda vejo um jogador fortíssimo. E ano passado, eu acabei, quando eu estava começando as minhas lives, eu pensei, deixa eu fazer algumas lives desses matches que a gente tá fazendo durante a pandemia, que era o match do Clube de Xadrez, da turma do clube, e comecei a transmitir as minhas partidas. E nisso daí eu acabei tendo que enfrentar o Ivan. Eita! Acho que foram cerca de 8 partidas. E o ritmo era 3-2 e 5-0. E eu acabei ganhando do Ivan pela primeira vez nesse match aí. Quer dizer, são sinalizações que você está avançando, né, no seu nível. Sim. E até o Ivan depois vindo durante depois da partida, não, que o Rodrigo tá melhorando e tal.
pô, ouvir isso, uma coisa dessa, de um cara que você admira, pô, é Não, muito legal. isso é uma energia boa para continuar. Sim. E foi isso, esses fatos curiosos. Que legal, que legal. Vamos agora dar uma girada de assunto, que é o seguinte. E quando é que você aí começa a descobrir a live e sentir que é mais uma oportunidade para você e tal? Você fica muito à vontade na live, né? Eu percebo, e o pessoal gosta muito de você. Então explica um pouco aí como é que foi esse contato. Lembrando, não precisa estar falando os nomes das plataformas que a gente aqui deduz automaticamente. Mas como é que foi aí? Você viu, gostou, procurou correr atrás ou alguém lhe explicou? Como é que é um pouco aí essa? Então, as lives eu comecei praticamente ano passado. Só que nisso daí eu comecei a fazer lives de jogos de PlayStation com Ah, alguns tá. jogos que eu acabei chamando um amigo meu para fazer as lives comigo. Até hoje ele faz algumas, mas ele faz mais quando é relacionado a PlayStation, porque ele não joga xadrez, que se chama Douglas. Só que no ano passado o GT acabou tendo alguns probleminhas pessoais. Eu acabei tendo a morte de meu cachorro e, pô, isso aí foi um baque tremendo para mim. Ah, lógico, o cachorro é um grande companheiro, né? Não tive, não tive força para continuar na live naqueles momentos. E ele também estava com alguns assuntos dele e o canal tinha ficado parado. Só que esse ano não, quer saber? Eu vou voltar com as lives. Só que dessa vez eu pensei, não, deixa eu começar a fazer live de xadrez, que é uma coisa que eu gosto, que é uma coisa que Isso. eu sei que eu vou conseguir trazer algum conteúdo, mesmo que seja poucas vezes, pode começar a ajudar algumas pessoas. E daí eu comecei, não, comecei de pouquinho e daí vieram amigos meus. Ô, Rodrigo, continua fazendo essa série de xadrez, tá indo bem e tal. E foi o divisor de águas para mim que eu, não, vou ficar focado mais em fazer live de xadrez. Que Não que legal. eu não venha a colocar algum outro jogo de vez em quando, até para o pessoal conhecer algum outro jogo, mas Isso. o meu foco maior sempre vai ser no xadrez, porque é uma coisa que eu consigo transmitir, uma coisa que eu aprendi desde o do Sidney, Leonardo, André Rodrigues, todos esses mestres que me deram aula, é, até o conseguir ensinar algumas pessoas. Isso daí para mim acho que é o mais gratificante. Se É, eu, e ser se professor é uma eu coisa que dá um prazer muito grande mesmo, ver o outro sendo ajudado por você, né? É muito bom isso. sim, eu Na ainda não verdade, é tenho. o efeito bumerangue, né? Você em algum momento foi ajudado, agora você devolve, né? Sim, é uma coisa que, assim, eu não tenho ainda o seu jeito, por exemplo, de ensinar. Eu sou mais jogador ainda, mas ainda, mesmo durante as partidas, não, pode fazer isso aqui, assim, tentando transmitir algumas ideias e com isso tentar ajudar um pouco alguns jogadores. É, e foi isso.
Não, é muito bonita essa sua entrega. E eu vou lhe dizer uma coisa, lógico que eu me preparei muito e leio muito para relacionar o xadrez a uma coisa mais científica. Eu sou muito dessa linha assim, de ensinar quase de forma científica, mas eu digo a você que o grande professor é aquele que ele realmente se sente revigorado quando ensina, tá? A técnica você aprende, você melhora a didática tal, mas o que está dentro de você é sentido pelas pessoas. Isso aí fica muito claro na sua live, as pessoas gostam de você, as pessoas estão ali participando. E o que eu acho legal, Rodrigo, é que assim, você basicamente quase que não traçou nada como objetivo. Você foi vivendo, gostando, jogando e a coisa foi acontecendo. E eu acho que isso também é um ponto importante para aquelas pessoas entenderem que quando o processo está indo certinho, não precisa agonia, né? As coisas vão acontecendo, tem seu tempo. E, e eu percebo que você já é bem conhecido no meio das lives. As pessoas conhecem você, gostam, e é muito legal isso. E você, eu posso dizer como testemunho aqui, literalmente ele entra num dia desse aí, se eu nem saber, eu nem sabia o nome dele, só vi o ROD, eu disse, deve ser Rodrigo, e MX, né? M não sei o quê. Então, eu disse, essa pessoa é uma pessoa diferenciada, que às vezes a pessoa conhece a pessoa, tal. E aí, o que eu acho legal, mais ainda, Rodrigo, que todas as pessoas que você trouxe com ela no dia que você visitou a minha live, todas, sem exceção, elas têm um carinho muito grande com você. Dá para perceber isso. E isso é muito bom. Isso você está conquistando. Isso é de você, não tem como a pessoa querer criar isso. Isso é o seu jeito mesmo que deixa as pessoas à vontade. Mas aí eu pergunto a você, o que você planeja, algumas ideias que você diz, não, eu ainda quero fazer isso, agora que você está online, você sabe que quando a gente está online, as ideias borbulham em milhões, né? A gente fica com ideia assim, assim. O que é que você pensa? O que é que você gostaria de desenvolver? Que de repente pode ser que alguém assistindo queira lhe conhecer mais, queira ajudar aí nos seus projetos. Como é que você está pensando aí para esse mundo online que você está descobrindo? Então, eu pensando em transmitir partidas, estudar partidas com o público, Ah, legal, mostrando, legal. mostrando desde grandes jogadores, como eu acabei até fazendo uma live mostrando uma partida do Petroza contra o Mikhail Tal, dois jogadores fortíssimos. É. O Petroza, que tem muito até do meu estilo, que é um jogador um pouco mais posicional, estrategista, e aquele que foi conhecido como até o Homem de Aço, né? Pelas posições que eram difíceis de serem batidas. É, E quero sempre tentar trazer coisas novas pro pessoal. É, por exemplo, analisar a partida dos membros que eu já estou fazendo. Nossa, por que você fez isso? Você podia ter feito uma ideia. Não faz assim, 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 mostrando conceitos no tabuleiro, mostrando problemas diversos, até coisas meio doidas, como eu fiz esses dias que. Não, pessoal, vamos tentar uma coisa maluca? Vamos pegar momento problemas de. laboratório, né? Vamos testar. Vamos pegar problemas de nível 3.000 a 4.000 É para isso. testar. Legal, legal, legal. Para desafiar um pouco cada jogador, desafiar cada um mesmo.
E Você tem jogado só no chess.com, joga no Lichess? Como é um pouco aí das suas práticas aí? então, eu, como eu falei anteriormente, eu vou traçar uma trajetória de como foi a minha vida nas plataformas de xadrez. Certo, isso. É, eu comecei jogando no Yahoo, como eu tinha falado. Era um site legal para jogar, que tinha bastante jogadores. O problema é que tinha muitas pessoas que queriam de usar de trapaça na época. Isso Como, aí é. como tenho hoje ainda, só que no Yahoo tinha muitos. E daí eu saí do Yahoo, acabei indo para uma plataforma brasileira que tem até hoje, chamada IXC. Não sei Ah, se. então eu confundi. Naquela hora da live que a gente estava conversando, Não, eu confundi. Eu achei que era o de espanhol, né? É o brasileiro. não, Ah, não, calma, calma. Tem o IXC que eu comecei, que eu tinha migrado, que é uma plataforma que eu joguei até com o Sidney, que também mostrou essa plataforma futuramente. Daí eu acabei indo para uma plataforma que eu conheci um grande nome do xadrez brasileiro. Aliás, dois jogadores fantásticos. Um que se chama Hernani Shoma. Cara, eu falei dois anteriormente, só que não, são três. O Hernani Shoma, que é Mestre Feed e jogador fortíssimo. Toda a família joga muito, muito. É, daí conheci também um jogador chamado Jaime Sunier, que grande foi mestre, um viu, pessoal? grande mestre do Brasil. Cara, super gente boa. Gosto muito do Sunier. Mesmo tendo perdido um pouco o contato com ele, é uma pessoa que eu respeito e admiro pra caramba. E um dos melhores do Brasil na atualidade, que é o FIA, que também jogava nessa plataforma. É uma plataforma chamada CEX, Centro. Agora esqueci Parece o que que era significa. Centro de Excelência. Centro de Excelência do Xadrez, Isso, que é do governo do Paraná, isso daí. isso. Tinha, tinha várias sedes do CX espalhadas pelo estado do Paraná. E depois eu acabei conhecendo também o ICC, que é uma plataforma bem melhor, que tinha os melhores jogadores de xadrez do mundo, onde acabei até me tornando administrador do ICC. Uau, que É, massa. até hoje sou administrador do ICC e jogo até torneios pela Federação Americana no ICC, que eu acabei me filiando à Federação Americana. Estou com um rating, acho que de 1877 lá, mas porque você começa com um rating de 750. Ah, danada, a luta é muito grande para subir. Eu entrei lá no primeiro torneio, 750, meu Deus. Daí também fui pro Lichess, que o Lichess e o Chess.com eu praticamente fui ao mesmo tempo. No começo o Chess.com achava muito ruim por causa que o lag dele acabava
não sendo tão favorável. Então, você fazer o lance e você vê o seu tempo correndo. E para nós que joga 3 minutos, às vezes, na internet, você fez o lance, daí você vê lá 49, 48, 47. Mas eu não fiz o lance, caramba! E não ia. Daí eu tinha parado de jogar no chess.com por um tempo. E fiquei mais entre o ICC e o chess.com. O ICC e o de chess. Daí quando eu voltei para a Service, acabei voltando pro chess.com porque ele tem uma plataforma legal para streamar. Mas o ICC é uma plataforma que eu gosto, que eu frequento É o bastante seu lá. xodó, né? O seu xodó. E lá eu joguei com um dos melhores jogadores de xadrez do mundo, que se chama Gata Kansky. Eita, é muito bom ele, é muito bom. Um jogador fortíssimo do Foi finalista, né, do Mundial. finalista do Mundial, foi Decidiu o jogador título com Karpov. campeão mundial, campeão americano, será quantas vezes? Muito, muito, muito forte. E assim, eu tava até numa partida interessante contra ele. Daí olhei pra posição depois do lance que ele fez. Tá. Ele ameaçou mate aqui. Tá, vou defender aqui. Mas peraí, se eu defender aqui, ele me dá esse outro mate. E daí tinha uma infinidade de mates, deu. Ah, quer saber? Abandona essa partida. Mas. Que massa, que massa. Agora vamos dar uma mudada de assunto para a gente se divertir, que é a pergunta maluca. A pergunta maluca é o seguinte: eu vou criar uma história e botar você nessa história que eu vou criar. É uma história fictícia. Só que é o seguinte, o público já sabe como é que funciona, e nessa história você só tem 3 opções para escolher. 3. Agora, cada opção tem um lado bom e tem um lado ruim. Só que Certo. não existe resposta certa. Você apenas tem que dizer qual é aquela que vai lhe fazer mais bem e por que vai fazer mais bem. Então, de novo, é uma história fictícia que eu vou botar você na história e você só tem 3 alternativas para escolher. Só que cada alternativa tem um lado bom e um lado ruim. Só que você, quando escolher, não basta dizer, ah, eu gostei dessa, é essa. Não. Você tem que explicar porque essa vai fazer tanto bem a você do que as outras. Entendeu aí? Beleza. Então, vamos lá. É Tranquilo o isso daí. seguinte, é bem legal. Então, imagina que você recebeu um raio no corpo e aí esse raio fez você atingir uma coisa que ninguém atingiu. Você fica agora com imortalidade, você nunca mais vai morrer. É uma história fictícia, você vê andando, levou um raio, e ao invés de lhe matar, o raio deu eternidade para você. Então, se é eternidade, você já sabe que não morre mais nunca, não envelhece mais, não vai ter necessidade fisiológica, você vai ser isso que você é hoje, mas sem nenhuma dificuldade mais. Você não vai envelhecer, seu corpo não vai ficar feio, você não vai precisar de fome, tudo vai ser para você se tornar imortal. Então você é imortal, ninguém vai ficar vivo, só você. Agora, você só tem 3 coisas para escolher e só pode escolher uma para viver a eternidade. E você vai ter que pensar bem qual é a melhor e por que aquela é melhor do que as outras. Então vamos lá. A primeira opção que você tem, já que você vai ser imortal, é viver jogando xadrez, só que de 1 minuto. Você não pode jogar de 5, não pode jogar de... Ah, Piscator, mas aí é fogo. Não. Você está imortal, você já ganhou esse prêmio, não vai precisar usar banheiro, não vai precisar tomar remédio, não vai precisar beber água, você não vai precisar mais nada. Agora você só tem que escolher o que você vai fazer na eternidade. Você pode jogar bullet 1 minuto
para o resto da vida. Agora, não pode falar, não pode analisar a partida, só pode jogar a partida de 1 minuto. Essa é a primeira situação, a primeira alternativa. A segunda, você não pode jogar, não pode falar, só que você pode ler todos os livros do mundo, de qualquer idioma, que vai ser tudo traduzido para o seu idioma nacional, e você pode viver a vida, a eternidade, estudando xadrez e lendo o livro. Só isso. Mas não fala, não aparece ninguém, não fala com ninguém, nada. E a terceira opção, você não pode jogar, não pode falar, não pode analisar, mas você só pode fazer uma coisa, conversar. Agora, você não vai conversar com todo mundo. Você vai apenas conversar com os espíritos dos ex-campeões mundiais que já faleceram. Então, veja lá, vou fazer a revisão. Você tem que escolher uma e explicar para a gente que o público já sabe que toda resposta pode ser certa. O que importa é se a sua felicidade vai ser boa. Então, você vai ter que explicar para a gente por que essa vai lhe dar uma felicidade boa. Então, primeira opção, jogar bullet e não falar com ninguém, não analisar, não estudar, nem nada, só jogar bullet. A segunda, só estudar, mas não ter ninguém para conversar, para ensinar, é só estudar, mas todos os livros do mundo você não vai precisar comprar, vão vir tudo magicamente para você ler e estudar. E a terceira é você não pode jogar, não pode estudar, não pode analisar, mas você pode conversar, nem jogar de cabeça com os ex-campeões mundiais em espírito você pode, só pode conversar e fazer perguntas, mas pode conversar eternamente com eles. Então, qual é a resposta que você escolhe e por que vai lhe fazer bem na eternidade em relação às outras duas? Vamos lá agora. É só para a gente se divertir um pouco e a gente sentir como você vai se sentir bem. Vai lá. Bom, eu não sei se tem esse costume os entrevistados, mas eu vou Oh, falar. só para você ficar tranquilo, cada pessoa que entrevistou, pode depois olhar na lista dos vídeos, cada pessoa que foi entrevistada, cada uma deu uma resposta diferente. E detalhe, cada resposta que cada uma deu, ela ficou boa porque a pessoa explicou. Então, por exemplo, teve gente que disse, olha, eu quero ler porque eu nunca tive tempo de ler xadrez. Então, veja, como é que uma pessoa não pode dizer que ele não vai ter prazer? Então, ele tem. Já teve outra pessoa que disse, eu prefiro conversar porque eu já estudo tanto xadrez, então eu queria fazer algo diferente na eternidade. E já teve gente que diz, ó, eu estudo muito, mas não tenho tempo para jogar, então eu queria só jogar. Então, o que importa não é o que o público pensa, até porque o público já sabe. O que importa é você mostrar que aquilo ali vai fazer bem a você, porque se você escolher algo que depois você enjoe, aí você vai viver eternamente chateado, né? Então, essa é a brincadeira, tá? Então, o que é que você diria para você se sentir bem na eternidade? Então, como eu já estava falando, vou fazer, não vou dar a resposta logo de cara. Certo. Eu vou falar Faça porque eu análise da posição. Pronto. não, porque eu não vou escolher alguma alternativa e o porquê disso. Certo. É, eu não ia querer ficar só conversando com os ex-campeões mundiais, porque se eu não posso jogar, putz, eu vou conversar com eles, mas uma hora Fica com vontade, né? eu vou ficar com vontade de jogar, vou querer desafiar o cara. É, Aí é e se eu não lasca, vou, meu, aí é lasca. e se eu não posso desafiar o cara, não vai ter graça para mim. É, então a terceira opção Tá já era. descartada, certo. Agora vamos para a segunda opção. É, para mim, ficar só estudando, mas sem poder
mesmo que podendo conversando com outras pessoas, tal, mas sem poder jogar, assim, eu vou estudar o negócio, eu não vejo porque eu vou ficar estudando bastante, estudando pela eternidade, mesmo que sabendo que depois eu vou acabar ficando chateado, porque não, mas porque eu vou ter lido, primeiramente, todos os livros, então eu vou ficar sem livro para ler, e, e mesmo depois de ler tudo, eu não vou poder aplicar o conhecimento que eu adquiri. Certo. Então, então a segunda opção também para mim está descartada. E a primeira opção, assim, sobre a primeira opção, então é algo escolhida, mas por causa que eu durante Você as sente que partidas vai ficar mais feliz na eu vou ficar, eternidade jogando, né? Ok. sim, vou ficar mais feliz jogando na atividade do que qualquer uma das outras opções. E Ok, ok. eu jogando o budget, eu posso acabar me desenvolvendo, posso acabar pegando algum campeão mundial para jogar 1-0. Ah, é Eu vou verdade, ter é jogado verdade. eu vou ter jogado com o campeão mundial, vou ter jogado com É diversas verdade, pessoas, verdade. diversos estilos. Então essa seria a minha resposta. Tá certo, tá? E detalhe, não só tá aceito, como o público com certeza gostou, porque o que a gente gosta é o argumento. Se faz bem para você, quem é a gente para querer julgar? Então, a ideia é essa mesmo. Então, seu objetivo depois é assistir as outras lives para ver as explicações de cada um, que você vai gostar. E é interessante, viu, que mesmo que a opinião do outro seja diferente, você vai ver que ele tem razão por causa do argumento dele. Então, isso é que é bonito da brincadeira da pergunta maluca, é que não existe resposta certa, agora o que existe é qual vai lhe fazer mais feliz. E as pessoas ouvindo isso conhecem um pouco mais você. Que bom, que legal. E agora, Rodrigo, a gente está chegando na parte final que é chamado do xadrez emocional. Olha só o nome, xadrez emocional. O que é isso, Piscator? É você se lembrar agora, não daquilo que você já falou, mas de um momento muito especial, que pode até não ser uma partida, mas que você diz, olha, aquilo eu fiquei sem dormir, aquilo eu chorei de emoção, aquilo deixou eu sem sentir fome. E pode ser uma partida, pode ser um elogio, pode ser uma vitória. Eu sei que você já falou muitas partes boas que aconteceram, mas tente se lembrar agora de algo que você ainda não falou, e você diz assim, ó, o fato em si pode ser até uma besteira, mas a história desse fato é bonita. Então também você pode contar uma história, uma coisa que aconteceu, tal, para a gente. Qual é o objetivo dessa pergunta? É que a gente que está lhe conhecendo quer viajar no tempo e sentir essa emoção como se fosse com a gente. E para isso você tem que descrever como é que foi. Só não adianta dizer assim, por exemplo, ganhei para Kasparov numa simultânea. Não. Você vai dizer, olha, ele tentou isso e fiz assim e tal. Então, você tenta se lembrar de algo assim. De repente, por exemplo, é um livro que alguém lhe deu, é uma mensagem que alguém lhe disse, algo que você guarda com muito carinho, que foi no momento do xadrez, e você diz, isso aqui eu nunca mais me esqueço, mesmo você já ter dito várias coisas boas aí do seu passado, mas agora é um que você tem que dizer assim, esse eu ainda não falei. Então, tá com você agora para a gente viajar no tempo. Veja aí. Poxa, aí você me complica, né? Porque eu já falei eu várias sei, histórias. eu sei que tem várias, mas tente dizer, imagine que você tem um filho e ele pergunta assim, pai, eu só quero uma para realmente eu sentir o impacto que foi isso aí, com o xadrez.
Ou o xadrez, ou com a pessoa do xadrez e tudo. Pode ter tempo de pensar, não tem problema. Cara, agora você me pegou, porque eu já falei até as que me marcaram como o elogio do Ivan Nogueira, o Sidney, que para mim foi um pai. Então, vou. Tenta pensar uma. O que importa agora não é o tamanho da emoção, é que seja diferente do que você já falou, para a gente poder dizer, poxa, que legal. Não se preocupa que esse não precisa ser o melhor, porque o melhor você já falou, mas que ele seja uma coisa que as pessoas dizem, ah, não sabia que tinha isso. Hum, só um momento que eu tô pensando. Uma partida, algo que aconteceu na live, que lhe chamou a atenção, algum presente, algo diferente assim. Vou contar então, não mas duas coisas que. Pronto, pronto. Duas coisas opostas. Pode ser? Pode, pode, pode. Uma que foi muito. Que foi até engraçado. E, E e outra ruim. outra ruim. Pronto, então diga a ruim primeiro e finaliza com a boa. Vai lá. Bom, Só não diga nome de ninguém na ruim. não, isso daí eu até posso falar porque não é constrangedor para a pessoa. Ah, tá certo. É, teve um torneio que foi um momento capivara, meu. Que eu acabei. Nunca vou esquecer disso, porque foi uma coisa. Putz, eu fiquei mal, Envergonhado, né, e fiquei, mal. fiquei triste por causa da partida. Porque eu tava com a vitória ganha em um campeonato dos Jogos Abertos, que eu tava representando a cidade de Jandira, aqui no interior de São Paulo. Foi um torneio que ocorreu em Praia Grande e fui convidado para representar a cidade por um conhecido meu que se chama Douglas, super gente boa, gosto muito dele. É, e até o técnico de Jandira, cara, excepcional, excepcional. Infelizmente, esse ano ele acabou partindo, Ô, mas rapaz, pois é. aquele cara fantástico. E nisso daí, eu tive uma partida que eu tava melhor, tudo, e essa partida eu analisando, putz, tá, vou ganhar a torre aqui e tal, mas será que não tem alguma outra coisa melhor? Algum mate? Deu, olhando assim, pô, tem esse mate, deu refazendo várias vezes de cabeça essa posição. Fui, acabei capivarando e acabei deixando passar uma vitória ganha Eita. que eu fiquei mal, que eu não queria conversar com ninguém. Todo mundo. Ô, Rodrigo, conversa comigo. Não queria conversar com ninguém. Queria só ficar quieto, isolado. Que foi aquele momento capivara que você. Todo jogador tem o seu dia. E. Deve ter sido horrível a noite para dormir, né? Sim. E teve. Agora o. Momento bom. Ah,
momento bom, eu vou falar até de uma forma diferente. Foi. Se eu citar um momento bom, é que eu vou estar citando uma única pessoa. E o xadrez, para mim, me proporcionou conhecer diversas pessoas fenomenais, pessoas que eu carrego comigo sempre. Mas um momento que acabou nem sendo tanto de xadrez, mas foi interessante. Foi em uma viagem que eu estava fazendo para a Europa, que eu, só de passeio mesmo. E nisso daí, eu acabei pegando o voo de um grande amigo meu chamado Guilherme Décio Guilherme. E esse foi um grande amigo que eu conheci no clube de xadrez. E de vez em quando ele aparece lá no clube, até hoje. E eu acabei encontrando esse mesmo cara nesse voo. Só que era um voo que era para a Espanha, que tinha esse cara, o meu voo, que ia para Bélgica. Só que nesse primeiro voo, o Bélgica não, minto, Itália. Nesse primeiro voo, encontrei esse cara. E a noite foi muito interessante porque a gente estava em cadeiras bem separadas, só que a gente, quer saber, vamos nos encontrar durante o voo, de madrugada, todo mundo lá dormindo, e nós dois falando de xadrez e jogando partida, partida mentalmente. Ah, Então, é 4, é 5. Tá? isso mesmo. Que massa! Boa ideia, viu? Olha uma boa ideia para fazer aí, ó. E entre outros momentos Mas que me diga uma coisa, aconteceram, essa do avião, vocês estavam na cadeira junto ou estava afastado uma cadeira de outra? afastado, a gente levantou, ficamos num corredor, só que a gente tava em quarto, um monte de coisa assim, e o voo tava lotado, então todo mundo tava escutando. Devia estar querendo, o pessoal devia estar querendo dormir, a gente, E4, só que a gente acabou a brincadeira Essa rápido. foi boa, gostei, viu? Boa ideia para fazer, boa ideia. A gente acabou a brincadeira rápido e paramos, mas foi esse momento. Que legal, que legal. Tive outros momentos que foram marcantes também, mas você falou para escolher um. Eu É, um acabei. só. Então, ó, pessoal, quem sabe mais história dele, saiba que ele só pode dizer uma, então, ok? Então, vamos agora para a parte que é chamada checkmate emocional. Então, o que é o checkmate emocional? É o momento que a gente vai terminar a entrevista e você vai deixar uma mensagem sua para as pessoas. Uma mensagem que você pode falar decorado de um texto, de um livro, pode ser uma mensagem motivacional para qualquer pessoa, pode ser uma mensagem espiritual, pode ser uma mensagem para os enxadristas iniciantes, pode ser uma mensagem para quem for, mas que a pessoa que assistiu gostou de você, termine ouvindo essa mensagem e dizer: gostei dessa mensagem. Então, agora está com você o checkmate emocional. Bom, aqui na live, falando live, mas aqui no vídeo, eu acabei falando um pouco da minha história, tudo, mas assim, o que eu ouço do pessoal na live, mas assim, não importa o seu nível, como você está hoje, importa o que você vai querer fazer para você
melhorar. Desde ter aula com alguém, assistir vídeos, assistir lives, seja em qual plataforma for, faça um pouquinho cada dia. Tem aquele seu amigo que você... Pô, vamos jogar, vamos analisar algumas partidas. O que você faz a cada dia é o que vai fazer você ser o jogador que você quer ser. Ah, você quer ser mestre? Como eu peguei o meu título de mestre em um servidor que eu acabei nem falando, que era o servidor da feed. Você quer ser mestre? Batalhe para isso, estude. Eu escutei o Piscator na live dele ontem, dia 26 de maio, falou a seguinte coisa. Você quer melhorar no xadrez? Estude bastante tática. Faça 10 exercícios por dia. No final de um ano, você vai ter 3.650 exercícios resolvidos. Se o seu adversário aqui pode ter o mesmo nível de rating seu, ele faz por exemplo, ele vai ter 365 exercícios resolvidos em um ano. Quem você acha que vai ter mais força para ganhar aquela partida? Pode ser que alguma coisa aconteça durante a partida? Claro, sempre acontece. Mas não se preocupa primeiramente com o seu rating. Se preocupa com o seu nível de jogo. O rating sempre vai ser a consequência. Os objetivos que você traçar sempre vai ser consequência do seu estudo, da sua dedicação. Então, uma pessoa que praticamente só sabia empurrar a peça, que achava que deixa eu pegar minha dama, capturar aquele peão, mesmo que o esteja totalmente protegido, até um jogador que hoje está com um título online, de grande mestre online, você pode fazer a diferença. Basta você querer acreditar em você. Que É isso. legal, que legal, que legal. Parabéns, Rodrigo. Você, como sempre, que legal. E eu fico contente de você ter gostado da frase, que foi no finalzinho, mas sua memória é fantástica. Você pegou ali no detalhe e entendeu a essência. E eu vou dizer, Rodrigo, eu tenho muita honra de lhe conhecer. Fico muito contente de você estar aqui eternizado. E pode ter certeza, no dia que a gente viva muito e ajude muita gente, mas quando a gente partir dessa vida, as pessoas saberem que muita gente, feito você, ajudou muito o xadrez e que as pessoas devem cultivar o xadrez porque é um jogo que está demonstrando que é totalmente flexível às pessoas, acessível a qualquer um e acompanha as tecnologias. Hoje, a gente tem o xadrez como atividade mais praticada pela internet. Então, isso demonstra o seguinte, que o rei dos jogos não é só complexo, ele é enigmático, mas ele é apaixonante. E conhecer pessoas assim como o Rodrigo só nos faz se alegrar e cada vez mais querer conhecer e ensinar mais gente a conhecer esse universo tão legal que é pensar antes de agir. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela sua abertura do seu coração de contar um pouco da sua vida. Se cuide, porque você é importante para o nosso país, para o nosso xadrez. Continue nas lives e pode contar comigo.
para fazer ideias interessantes e tudo, para a gente ajudar mais o nosso xadrez e tocar mais pessoas, que o segredo da vida é poder tirar o mel sem agitar as abelhas. Esse é que é o segredo. Então, ao público que está assistindo, muito obrigado pela audiência, pelos e-mails, pelos elogios, mas vocês merecem isso, porque xadrez é vida, xadrez é entretenimento, xadrez é arte, xadrez é esporte, mas antes de tudo, o xadrez vai lhe ajudar a melhorar cada dia mais como pessoa. Um forte abraço, tchau, tchau, tchau lá, tchau, tchau, Rodrigo.